Hoje nós vamos estudar o livro de Números, o quarto livro de Moisés, o livro de Pentateuco. Então, eu sempre gosto de deixar a minha Bíblia aberta no livro de Números, e já deixar também o livro que você tem em mãos, que é este aqui, aberto também, para nós começarmos o nosso estudo. Começando pelo título do livro. Em hebraico, o título do livro é Bar Midbar, cuja expressão quer dizer no deserto. E ele trata da história dos israelitas e de sua jornada no deserto. Era chamado também de Humash HaPekudim, livro dos censos. Mas quando foi feita a versão dos 70, lá por Ptolomeu II, com os sábios judeus reunidos na ilha de Alexandria, ele recebeu o nome de aritmoi, uma palavra grega que significa números. Daí vem a palavra aritmética. Pelo fato do livro narrar dois recenseamentos. O primeiro, quando Israel chegou ao Sinai, no segundo ano da saída do Egito, e o segundo, na beira, nas margens do Jordão, ao final dos 40 anos de deserto. Então, na primeira contagem, para você ter uma ideia, descobriu-se que o número dos capazes para sair à guerra, quer dizer, a primeira contagem feita praticamente 38 anos antes, de 20 anos para cima, era de 603.550. E na segunda enumeração, feita aqui em números, 38 anos depois, era de 601.730. Diminuiu a quantidade de pessoas. Apesar dos muitos que nasceram, tinha aquela maldição de Deus sobre o povo, e muitos, toda aquela geração que havia nascido, que havia saído do Egito acima de 20 anos de idade, já tinha morrido, exceção de Josué, filho de Num, e de Caleb, filho de Jefoné. Então, a ordem de contar o povo foi dada 20 dias antes de deixarem o Sinai. Eles começam a partir, o tabernáculo é desmontado. Então, o livro de Números registra eventos que ocorreram desde esse dia até a morte de Arão no capítulo 33, num período de mais de 38 anos. Vamos dar a seguir para você uma divisão do livro de Números que nós vamos estudar já por partes, não é? Então o livro ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 10, que narra os últimos acontecimentos ao pé do Sinai. A segunda parte, que vai do capítulo 10, versículo 10, até o capítulo 20, versículo 13, narra os acontecimentos da vida no deserto. E nesses 10 capítulos estão as rebeliões contra Moisés, o levante de Miriam e Arão, os espias enviados a Canaã, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, e a morte dos rebeldes. E na terceira parte, que vai do capítulo 20, versículos 14 até o capítulo 30, estão os relatos de Cades Barneia até a chegada às margens do Jordão e os acontecimentos em Meribá, capítulo 20, quando Moisés foi proibido de entrar na terra de Canaã. Agora, no capítulo 21, está a narração sobre aquele episódio da serpente de bronze que foi levantada no deserto, mas os capítulos mais importantes desta última parte são os capítulos 22 a 24, que relatam a história de Balaque e Balaão. O livro contém, então, 1280 versículos. Agora,
Quanto à data e o local, os estudiosos afirmam que é possível que o livro tenha sido escrito ao lado do Jordão, perto de Jericó, antes da entrada em Canaã. Quer dizer, antes de atravessar o Rio Jordão, perto de Jericó, o livro teria sido finalmente concluído por Moisés ali. Então agora, dado o esboço, nós temos que voltar à primeira parte, para vermos o que aconteceu. Na primeira parte, você vai observar que nós tratamos do recenseamento e ordem do acampamento. O recenseamento, ele foi feito no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída de Israel do Egito. E a ordem de acampamento no deserto era puramente estratégica. Em caso de guerra, o santuário ficaria protegido no meio das tribos, porque as tribos todos, você vai ver no mapa seguinte, no mapa que apresentaremos a seguir, as tribos todos cercam o acampamento. E Moisés então estabeleceu tribos líderes sobre as demais tribos. Então, neste mapa aqui você pode ver a ordem das tribos no acampamento. Por exemplo, para o norte ficavam as tribos de Naftali, Dan e Azer, e Dan era a tribo líder. Depois aqui, ao leste ficava, leste ao nascer do sol, ficava Zebulon, Judá e Issacar. Judá era a tribo líder. Depois você vai ver que o príncipe era Naasson. Depois, para o sul, ficavam Simeão, Ruben e Gade. Ruben era a tribo líder. Depois, para o oeste, ficavam Manassés, Efraim e Benjamim. Não é? E Efraim era a tribo líder. E no meio aqui ficava o tabernáculo. E cercando os tabernáculos ficavam as tribos dos levitas, dos filhos de Gerson, Coate e Merari, e também o acampamento de Moisés. Faço questão de mostrar isto já neste panorama do acampamento, que aqui apresentado, está em espanhol, é claro, mas é um desenho que mostra então como era o acampamento, como as tribos todas ficavam acampadas, todas ao redor, não é? E aqui está o acampamento cercado, com pele de couro aqui, tudo cercado, e as tribos pela ordem, tá? Então aqui está Dan, Azer e Naftali um do lado do outro, tribos de Levi, cercando o acampamento. Bem, visto isso, nós podemos dar uma olhada nessa outra maquete que mostra o tabernáculo sendo levantado no centro do acampamento, rodeado pelas tendas das tribos de Judá. Esse desenho foto aqui ficou mais específico. Eu tenho aqui então uma observação prática a ser feita, que o Senhor em sua sabedoria e providência indica os limites das habitações das pessoas e sua posição na igreja, como fez com o acampamento de Israel no deserto. É dever de cada crente contentar-se com a posição que ocupa na igreja, nunca ambicionando a posição do outro, tá? Sem querer abandoná-la em busca de um cargo ou posto maior. Na igreja também pode haver uma organização flexível que não impeça a ação do Espírito Santo em suas atividades. O povo de Israel mantinha este acampamento porque era um acampamento muito prático. Quando levantava acampamento e o povo de Israel saía em marcha, havia uma ordem, uma sequência de quem sairia primeiro e quem seriam os últimos a saírem
do acampamento. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem nos capítulos 3 e 4 do número de aqui de Números, você tem os deveres dos levitas e a separação dos primogênitos de Israel. Então, a contagem dos levitas, ela vai do capítulo 3, do versículo 1 até o 39. Deus havia separado a tribo de Levi exclusivamente para o sacerdócio. Existem duas razões para isto. A primeira era suprir o pessoal do serviço religioso. E a segunda, compensar os primogênitos mortos no Egito. Parece que Deus queria compensar para si aqueles que foram mortos no Egito, porque ele fala logo a seguir, não é? Ele fala logo a seguir no seu texto que os levitas, eles são dados em lugar de todos os que foram mortos no Egito. Então, quando Deus manda separar, ele fala isto. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus, eu sou o Senhor. E aí ele manda contar quantos levitas haviam de um mês para cima. E ele manda contar quantos primogênitos das demais 11 tribos havia de um mês para cima. E aí então ele pegou a contagem do número de levitas e a contagem do número dos primogênitos das demais tribos, não de um mês para cima, e aí Deus fez o seu cálculo particular e compensou aqueles que haviam sido mortos no Egito. É muito importante estudar isto aqui. A mim me parece que dá para se pesquisar aí, descobrir pelo texto, se você fizer uma pesquisa mais profunda, chegará ao número de primogênitos que foram mortos no Egito. Mas isso é só curiosidade, e curiosidade não leva para o céu, entende? Isso é só curiosidade, e curiosidade não edifica. Por isso que eu me eximo aqui de dizer mais alguma coisa a respeito. Agora, você verá a posição geográfica dos levitas no acampamento. Por que essa posição geográfica era importante? Porque na hora da montagem e desmontagem do tabernáculo, capítulos 3, 21 a 38, tem os gersonitas, os coatitas, os meraritas, que representavam os 3 filhos de Levi, filho de Jacó. A tribo foi escolhida, Gerson, Coate e Merari. Então eles representavam isso. Eles estavam em posições estratégicas ali no acampamento. Então, no capítulo 10, nós vamos dar uma corridinha lá no capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 28, você encontra a primeira vez em que os israelitas levantam acampamento. E aí é colocado em prática o que a organização de Moisés. Por exemplo, diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, quer dizer, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. E aí, então, eles começam a desarmar o tabernáculo. O acampamento continua igual, ninguém sai. Primeiro sai o tabernáculo. Primeiro é desarmado o tabernáculo. Então, os filhos de Gerson
e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Onde é que estão os filhos de Gerson aqui e os filhos de Merari aqui? Eles levam as madeiras, eles levam todas essas coisas aqui, tá? Vai o material grosso primeiro, vai seguindo adiante. E logo em seguida é que vem os coatitas levando as coisas santas, que são o material que está aqui dentro. Eles é que levam essas coisas santas, por isso que tinha o altar do holocausto, o altar do incenso tinha as varas, a arca da aliança tinha varas, as mesas onde estavam os pães da proposição tinham varas, tudo tinha varas, não é? Para levar. E aí, então, é que se levantou a primeira tribo que saía, tá? Depois que o tabernáculo era demolido, diz o texto aqui, que então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, tá? Depois partiu o exército da tribo de Manassés, tá? Depois, por fim, partiu o estandarte de Dan. Então, eles iam partindo todos. E aí, o tabernáculo ia na frente. Os sacerdotes levando a arca, e o texto diz que, aqui no capítulo 10, diz que a arca, tá, ia 3 dias à frente do povo, dos demais do acampamento do povo, 3 dias. Atrás, então, dos coatitas vinham os demais carregando todo o material. Quando chegavam no local do acampamento, que a nuvem parava, era a nuvem quem determinava, a nuvem parava, então o povo, os sacerdotes paravam, ali já colocavam, esperavam os demais chegar com material grosso, armavam o tabernáculo e colocavam as coisas no santuário e no lugar santíssimo. Então, diz aqui que a nuvem sempre a acompanhava, não é? A nuvem era que determinava, a nuvem é que levantava, entende? A nuvem do Senhor parava sobre eles e dizia assim, ó, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles 3 dias para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor parava sobre eles de dia, quando partindo do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, uma palavra profética, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca, quando o tabernáculo pousava, ele dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Quer dizer, nós já adiantamos um pouquinho ali, até o capítulo 7, capítulo 10, não é? Então, voltando um pouquinho, os gersonitas, não é? Os descendentes de Gerson ficavam ao lado do tabernáculo, olhando para o poente, para o pôr do sol, virados para o poente. E tinham como obrigação carregar a parte grossa do tabernáculo. Depois vinham os coatitas, depois vinham os meraritas, que eram os filhos de Merari, não é? Então, o que os levitas deviam fazer no tabernáculo? Está aqui no capítulo 4. Capítulo 4, os deveres, aparece aqui os deveres dos coatitas, deveres dos gersonitas e deveres dos filhos de Merari, tá? É interessante observar que eles começavam a trabalhar aos 30 anos de idade e se aposentavam aos 50 anos. No entanto, parece que em Números 8, 24, existe um paradoxo ou contradição com esse texto de Levítico. Porque lá em Números 8, 24 diz que eles começavam a trabalhar com 25 anos de idade. Eu não sei qual é o problema que houve aí, se foi copista, o que houve, mas o mesmo texto que trata do mesmo problema, trata assim. Não é? Já nos dias de Davi, a idade já era 20 anos de idade. Então eu tenho aqui uma observação prática nesse final a fazer para você. Não existe
tem hoje na igreja os chamados levitas. Parece que criou-se uma ideia de que aqueles que cuidam do louvor são os levitas. Mas isso está errado, porque os levitas no Antigo Testamento eram porteiros, eram os açougueiros, eram os faxineiros, eram os que lavavam o sangue, eram os que carregavam coisa pesada. Esses eram os levitas. Entende? Não era só que canta, irmão, quero cantar um hino especial, porque eu sou um levita, mas canta com toda a igreja, porque toda a igreja é composta de levitas, não é? Porque o objetivo de Deus, que está lá em Êxodo 19, 6, diz que eu tomei vocês como nação particular, reino e sacerdotes. E Pedro volta a enfatizar isso outra vez, quando ele fala lá, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a qual ele chamou. Então, peraí, toda a igreja é reino sacerdotal. Toda a igreja é composta de levitas, não um grupinho especial. Parece que as pessoas se ufanam porque cantam, têm boa voz ou tocam instrumento. Mas pega os chamados, entre aspas aqui, levitas da sua igreja e manda limpar banheiro. Porque a função dele também, dos levitas no Antigo Testamento, é limpar os banheiros. Tá? Manda eles carregar as coisas sujas para fora do acampamento. Vai ver se eles vão. Não, eles só querem ensaiar e cantar. Isso é um erro teológico, um erro grosseiro que a igreja, infelizmente, admitiu em seu seio. Tá? Então, hoje, quando estabelecem levitas na igreja, os pastores estão voltando à lei, ao sistema velho, esquecendo que todos somos sacerdotes, né? E se os músicos e pastores insistirem nessa prática, deveriam refletir que nem todo levita era convocado para ser sacerdote. Tinha sacerdote, gente, que morria sem nunca ter entrado no santuário, nem mesmo no Santo dos Santos. Não era escalado, havia tanto sacerdote que nem era escalado. Ficava lá no campo, cuidando da sua hortinha, cuidando do seu animal, e nunca era escalado. Mas era sacerdote, era da tribo sacerdotal. Bom, vamos seguir adiante aqui, não é? Que afinal de contas, de vez em quando me dá um ímpeto de pregar, mas eu estou aqui para ensinar. Então aqui temos as leis sociais e religiosas, que estão no capítulo 5, dos versículos 1 e diante. E algumas das leis aqui não estão em Levítico. Algumas das recomendações aqui foram apresentadas no livro de Levítico, como o caso do leproso, porque a partir desse dia os leprosos ficaram separados dos demais israelitas, que diz aqui, não é? Foram separados dos demais israelitas. Já tratamos desse assunto, tá? E aqui do capítulo 5, 1 até o 6, versículo 27, que é o final do capítulo, então nós temos aqui várias coisas. Vamos olhar aqui. A lei das restituições e do ciúme. Essa lei do ciúme é importante, porque o marido sentia ciúme da mulher. Afinal de contas, a mulher bonita. Mas ele não tinha provas de que a mulher o traía. Entende? E ela era chamada perante o sacerdote e dizia, não, eu sou inocente, ele está me acusando de uma coisa. Bem, então nós vamos fazer o seguinte, tá? Aí o que fazia? Havia um ritual religioso em que se usava água consagrada misturada ao pó do chão do tabernáculo. Vai lá, mistura aquele pó, bota aquela água consagrada, não é? E se a mulher estivesse falando a verdade, nada lhe acontecia. Mas se ela estivesse mentindo, o ventre dela inchava, caía a sua barriga. Então ela tinha que se submeter a isso aí. O marido fazia ela se submeter a isso aí. Graças a Deus que a igreja está livre destas leis. Na verdade,
Imagina se essas leis estivessem na igreja. Sem a lei do Antigo Testamento, hoje, na época da graça, a igreja já cria tantas leis. A igreja já cria tantos quesitos que têm que ser cumpridos. Imagina se houvesse mais esses. Ninguém se converteria, por certo. Agora vamos ver aqui os votos para o nazireado. A questão do nazireu, fazer voto de nazireado. Claro, algumas pessoas já foram escolhidas por Deus para serem nazireus desde o nascimento, como Sansão e Samuel. Você pode imaginar um profeta Samuel, com um cabelo cá em cima da sua traseira, né? Porque ele nunca pôde cortar o cabelo a vida inteira. Pelo menos a Bíblia não fala que ele suspendeu a lei do nazireu. O nazireado para ele veio por ordem de Deus desde o seu nascimento. Tá? Mas Sansão também. Tá? Então, quando uma pessoa fazia o voto do nazireado, podia ser tanto homem quanto mulher, ou como mulher. Tá? Ou como quando Deus escolhia alguém para servir como nazireu, a pessoa tinha que se abster de tudo que procede da uva, do vinho. Ela não podia comer uva, as passas de uva, ela não podia comer, não podia tomar o suco de uva, não podia beber o vinho, nada que tivesse vinho. Ela tinha que se abster de tudo. E o capítulo encerra com a bênção sacerdotal. Parece-me que foi inserida aqui fora do contexto, né? Mas é uma bênção lindíssima, que poucos pastores usam no final dos cultos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre todos os filhos de Israel e eu os abençoarei. Logo no capítulo 7, abre com a oferta dos príncipes. Abre com a oferta dos príncipes. São 88 versículos, e é claro, nós não vamos falar um por um, mas só resumir aqui que os príncipes de Israel, para manter esse seu status de príncipe, eles tiveram que fazer doações. Então, por exemplo, 2 líderes se uniram para doar uma carroça, doaram 2 carroças, e cada líder doou um boi, e os gersonitas ficaram com 2 carros, e os meraritas com 4, porque a tarefa deles era maior, não é? Eles tinham que levar todo o material do tabernáculo, então precisavam de carroças. Já os coatitas, eles não precisavam de carroças, eles tinham que levar o material do santuário nos ombros, pelas varas. Como eu falei, a arca da aliança, eles tinham que levar nos ombros, a mesa do pão, não é? A mesa do pão, eles tinham que levar também o altar do incenso, tinham que levar também o altar do holocausto, tudo nos ombros, caminhando, tá? Então, aqui tem toda essa lei, essas leis, e vão repetindo no capítulo 7 todinho. Capítulo seguinte, aliás, vamos encerrar isso aqui, como Moisés recebia as ordens diretamente de Deus, porque diz o texto aqui, né? Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então o Senhor ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, de sobre os querubins. Porque lá em Êxodo dizia assim: ali virei a ti, e de debaixo das asas dos querubins eu falarei contigo, e tu me ouvirás, tu falarás comigo, e eu te ouvirei. Moisés não via Deus, mas ele falava diretamente com Deus. Então, como você vê, Moisés entrava
no Santo dos Santos, porque diz, entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Né? Tem aqui uma observação prática que eu quero trazer também para os nossos estudantes. Aqueles que Deus distingue na igreja com cargos maiores e com mais riqueza, isso falando sobre os príncipes doavam tudo, devem ser exemplo de contribuição para a obra. No entanto, a pessoa que liberalmente oferece deve ser prudente e agir sempre com discrição. Os servos de Deus devem tomar a dianteira na hora de trazer a sua oferta a Deus. Isso vale para pastores, que às vezes são os que menos contribuem proporcionalmente para Deus. Então, aqueles que estão em autoridade devem ser os primeiros a trazerem grandes ofertas, como fizeram os príncipes de Israel, aqui no capítulo 7, que os estudantes viram nesse momento. Agora nós vamos passar para o capítulo 8, de 1 a 26, e vamos ver aqui a congregação dos levitas. Nesta parte, as orientações foram cumpridas e, ao que parece, houve uma mudança na idade, que deixou de ser de 30 anos para 20 anos. Não é? Diz aqui nos versículos 23 e 26. Não é? Disse mais o Senhor a Moisés: isso é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos ficarão desobrigados do serviço e nunca mais ajudarão, porém ajudarão seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço, quer dizer, não terão mais agenda, pontualidade, tem que chegar a tal hora, cumprir o seu dever. Não, eles eram meros auxiliares agora, né? Mesmo depois de terem cumprido aqueles anos no sacerdócio, continuavam agora ajudando. É semelhante a nós, os pastores mais antigos, assim como eu, que os novos vão tomando a liderança, vão assumindo a presidência da igreja, e nós, os mais velhos, vamos deixando os cargos e os assessorando, e os ajudando, e colaborando, deixando as responsabilidades com eles, mas nunca nos isentando de ajudar esses mais novos no trabalho que estão realizando. Tá? Agora, no capítulo 9, é celebrada a Páscoa do segundo mês. Essa Páscoa do segundo mês foi a segunda celebração no deserto, não é? E talvez a terceira, contando-se desde aquela Páscoa que foi celebrada no Egito. E acontece um episódio muito interessante aqui, porque alguns homens que haviam tocado no corpo de um morto sentiram-se imundos e perguntaram a Moisés e a Arão o que deveriam fazer. Moisés e Arão não tinham ideia. Esses homens não estavam limpos para comer a Páscoa. Então, olha o que eles fizeram, não é? Eles vão e consultam a Deus. Moisés diz assim, no capítulo 9, versículo 8, esperem, ouvirei o que o Senhor lhes ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, aí o Senhor dá ordem, quando alguém entre vocês ou entre as suas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vocês, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Tá? Então, eles podiam voltar a comer a Páscoa dali a 30 dias. No segundo mês, no mesmo dia 14. Então, Moisés não sabia o que fazer num caso desse e perguntou ao Senhor, não é? Agora, aqui tem no capítulo 9 um histórico da nuvem. O historiador
faz aqui um retrospecto de Êxodo 40 a 34, quando o tabernáculo foi erguido e a nuvem repousou sobre o tabernáculo. Agora, a mesma nuvem que guiara o povo de Israel desde a saída do Egito, ainda acompanhava o povo, não é? Essa mesma nuvem, ela seguia o povo de Israel. E é interessante que diz aqui, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, que é o tabernáculo todo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria de noite, a nuvem o cobria, e de dia, e de noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. E tem um detalhe aqui, que diz assim, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Tá? Mas aí, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. Às vezes a nuvem ficava desde a manhã até a tarde. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados. Eu então coloquei uma verdade prática, não é? Sabe, a nuvem aqui, ela é uma figura do Espírito Santo. Bom, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele trata desse assunto, ele diz assim, não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a nuvem aqui é uma figura do Espírito Santo, que está acompanhando o povo de Israel. E o Espírito Santo determina. A igreja e os líderes devem estar muito atentos à voz do Espírito na igreja. Aliás, Jesus falou isso várias vezes, né? Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso Jesus falou várias vezes, e Jesus falou várias vezes lá no Apocalipse também, várias vezes nas cartas. Está escrito, não é? Está escrito lá. Tem que ouvir o Espírito. O que ele está dizendo para a igreja? Não é? Então, essa é uma observação prática. Em geral, os pastores e líderes e a igreja são como sarças ardentes, luzes, faróis, que refletem a glória celestial. E quando você estudar e se aprofundar nesses textos, o nosso desejo é que os nossos estudantes se tornem profundos conhecedores dos mistérios de Deus. E agora nós vamos então entrar aqui no capítulo 10 de Números, que é sobre o toque das trombetas e as primeiras jornadas no Sinai. Tá? Esse texto ele fica melhor entendido se você consultar uma outra versão que não seja corrigida. Por exemplo, consulte a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ou a NVI, não é? Que diz assim, fala sobre os toques de todas as trombetas convocavam todo o povo. Os toques curtos e fortes serviam para chamar as tribos sacerdotais. Eram toques distintos daqueles dados para a convocação para a guerra, que eram
na convocação para a guerra, os toques era que retiniam, são toques prolongados. O som continuava. Aquele som era contínuo. Quando aquele som era contínuo, aí era chamada para a guerra. Então agora nós vamos ver aqui, nas jornadas do povo do Sinai para Cades Barneia, do 10, 11 ao 28. Ao 28. Porque diz que nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Na primeira vez, o tabernáculo foi desmontado e os levitas entraram em ação, carregando os utensílios da tenda. Eu já mencionei isso lá atrás, no capítulo 10, por isso que vamos passar para o próximo ponto, quando Moisés pede ajuda ao seu cunhado, Obabe. Agora, é muito interessante você comparar esse texto com o anterior. Isso me chamou a atenção, porque Moisés faz uma proposta para o seu cunhado e diz para ele, olha, Obabe, o filho de Reuel, o Jetro, midianita, sogro de Moisés, a gente está indo para um lugar que o Senhor vai nos dar, e por que você não vem com a gente? Vão habitar lá com a gente? O Obabe disse, não quero ir, vou voltar para minha terra. Tá? Aí Moisés disse, cara, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Tá? Afinal, Obabe os acompanhou ou não? Parece-me que lá no livro de Juízes, dá uma pista para entender quando aquela mulher fincou a estaca na cabeça de Sísera, que Obabe havia acompanhado. Agora, veja bem, parece um paradoxo, você que leu aqui no capítulo 9, ou no capítulo 10, não é? Que a nuvem levava o povo de Israel, e quando a nuvem parava, o povo parava. Então, por que agora Moisés convoca a Obabe? Não é? Diz assim que Obabe conhecia bastante o deserto, mas parece-me que Obabe foi junto, tá? Porque diz assim, partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. E aí entramos agora na segunda parte do livro de Números, que vai do capítulo 11 ao 20. Os acontecimentos durante a jornada até Cades Barneia, que começam aqui no capítulo 11. Aqui começa uma murmuração. Aqui, por isso que o lugar é chamado de Taberá, ou fogo ardente, tá? Porque o povo se queixou da sua sorte. E aí o fogo do Senhor começou a arder nas extremidades do arraial, do acampamento. Se lembra aquela foto que eu mostrei do acampamento, uma foto desenho? Lá, nos últimos acampamentos, começou a arder fogo e a queimar e a consumir as barracas. Tá? E Moisés teve que orar ao Senhor e o fogo se apagou. Então chamaram aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acender entre eles. Por que o fogo se acender entre eles? Por causa da murmuração do povo. Tá? E aí acontece uma coisa interessante. O populacho que estava no meio do povo de Israel começou a reclamar. Porque quando Israel saiu do Egito, muita gente se aproveitou para fugir com o povo de Israel, porque havia muitos outros povos morando no Egito que também eram escravizados, não é? E essa gente agora começou a inflamar e a inflamar os filhos de Israel, tá? E a reclamar, sendo exigentes com Moisés. Entende? Aí, quem é que reclama? Não são os judeus, os israelitas, mas o populacho. Aquela mistura de gente sempre começa a reclamar, dizendo,
como era gostoso, não é? Aquela comida do Egito. A gente aqui só come maná. Nós nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, porque tinha o Nilo, pescavam no Nilo. Dos pepinos, dos melhões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Né? E a gente não vê outra coisa senão esse maldito maná. Claro, não usa a palavra maldito, mas o maná, gente, era pão do céu. Como está lá no Salmo 105, verso 40. Pediram e ele fez ver cordonizes e os saciou com pão do céu. Então o maná que caía era feito na padaria do céu, fresquinho. Cada manhã aparecia o maná, não é? Quando a noite descia, o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E aí quem reclama agora? Quem reclama agora é Moisés. Moisés começa a reclamar. Porque Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada um aporta a sua tenda. A ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aí Moisés reclama para Deus, uma reclamação justa. Senhor, por que me fizeste tanto mal? Por que não achei favor aos teus olhos? E me puseste sobre os ombros toda esta carga de carregar este povo? Por acaso, Senhor, eu concebi este povo, dei-o à luz para que me digas, leva no teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Eu sozinho não posso me levar esse povo. Então ele disse, no versículo 15, se me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Mas não me deixe viver nessa miséria. Era difícil para Moisés suportar este fardo. Então agora o Senhor disse para ele, tudo bem, ajunta-me 70 dos anciãos de Israel, tá? E eu vou tirar do espírito que está em ti e vou colocar no povo. Mas antes disso, vamos ver os cálculos de Moisés. Moisés era matemático. E apesar de não ter na sua mão uma calculadora HP científica, de fazer cálculos rápidos, ele fez cálculos muito rápidos. Porque Deus disse para ele assim, usando de ironia, eu mencionei isso aqui ontem já no livro de Êxodo, tá? Vocês não vão, eu vou dar carne para vocês, mas vocês não vão comer nem um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas vocês vão comer um mês inteiro até lhe sair pelas narizes, até que vocês se enfastiem. Isso aqui é uma ironia. Ironia de Deus, uma figura de linguagem. E aí Moisés diz assim, Senhor, nós somos 600 mil homens a pé, tá? E o Senhor diz assim, vou lhes dar carne e comerão um mês inteiro? Aí ele começa a fazer o cálculo. Como é que vamos matar para eles rebanho de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou vamos ter que ajuntar para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Ele faz o seu cálculo matemático. Imagina, ele precisaria de uma vaca para alimentar 100 pessoas. Imagina assim, comendo bastante. Uma vaca para 100 pessoas. E como havia cerca de 2.400.000 pessoas no deserto, uma somatória razoável, levando-se em conta que havia 600 mil homens acima de 20 anos de idade, não é? Então Moisés começou a fazer o seu cálculo. Moisés precisaria de 720 mil vacas por mês. Aí ele faz esse cálculo e Deus disse para ele, peraí Moisés, acaso a mão do Senhor ficou encurtada? A mão do Senhor não está curta. A mão do Senhor ainda está entendida. E aí o Senhor enviou codornas. Olha só. Alguns calculam, não é? Quando ele mandou codornas, aqui está no versículo 31, que quando ele manda
codornas, alguns acreditam que foi cerca de 20 bilhões e 160 milhões de codornas. Isso eu li num dos comentários, não anotei a fonte. Tá? Mas a resposta de Deus é: acaso a mão de Deus encurtou? Eu gosto essa resposta de Deus, porque mesmo no ministério, a nossa tendência é sempre fazer o cálculo racional, é usar a calculadora. E às vezes dispensamos o elemento fé, ou o elemento milagroso. Dispensamos Deus do projeto. E Deus está no projeto. A igreja é um projeto de Deus. Mas eu quero voltar lá para os ajudantes de Moisés, que está um pouquinho antes aqui, porque disse o Senhor, quando o Senhor disse para juntar 70 dos anciãos de Israel, tira do espírito que está em Moisés e coloca nos seus nomeados, não é? E só que Josué era meio ciumento e alguém contou para Josué: olha, tem 2 homens que estão na lista dos 70, mas que não vieram aqui para o tabernáculo. Eles estão lá no arraial profetizando, tá? Estão profetizando lá no arraial. E foram e contaram para Josué. Então, um moço contou a Moisés: Eldade e Medade profetizam no arraial. Aí o Josué disse: meu senhor Moisés, proíbe esses 2 de profetizarem, porque eles não estão aqui com os escolhidos. Aí Moisés faz a pergunta clássica: você tem ciúme de mim, Moisés? E aqui vem o suspiro, que eu chamo o suspiro de Moisés, quando ele diz, não é? Tomara todo o povo de Deus, o povo do Senhor, fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Felizmente isso aconteceu, profetizado mais anos depois, em Joel 2:28, e aconteceu de fato no Pentecoste. O Espírito Santo do Senhor desceu para fazer de toda a igreja um povo de profetas. A igreja é uma igreja profeta. Agora, em seguida, vem uma nota triste, que é a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Está no capítulo 12. Nós temos que ver isso aqui agora no capítulo 12. A questão que os 2 reclamaram era esta: acaso o Senhor tem falado somente por Moisés? Não tem falado por nós também? Esses são os espirituais da igreja, né? Você acha que só você, pastor, tem a palavra de Deus? Nós também temos. E diz que o varão Moisés era muito manso, já nessa época. E aí Deus ouviu, o Senhor o ouviu. Há um detalhe aqui, né? O Senhor sempre ouve as expressões rebeldes na igreja. Se você é um reclamador, está sempre reclamando do que acontece no culto, reclamando do seu pastor, reclamando não sei o quê, o Senhor está ouvindo. O Senhor sempre ouve. E chamou os 3 para a tenda, tá? E falou para Moisés, para Arão e para Miriam: olha, se é entre vocês profeta, eu, o Senhor, me manifesto a ele em visão, faço conhecer ou falo com ele em sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Depois esse mesmo versículo é citado lá em Hebreus 3, Moisés fiel em toda a casa de Deus. E boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas. E vocês conhecem a história de que Miriam ficou leprosa e teve que ser afastada durante 7 dias. Não é? Veja bem, o rebelde ele sempre atrasa a jornada do povo de Deus. Triste drama esse. O rebelde sempre atrasa a jornada do povo de Deus. O povo teve que ficar 7 dias a mais, porque havia uma rebelde fora do acampamento sendo tratada. E Miriam não era uma mocinha, não.
era uma irmã mais velha de Moisés, ela já devia aqui estar entre 80 e 90 anos de idade. Aliás, quando ela dançou em Êxodo 15, ela tinha 93 anos de idade, então a minha data está errada. Ela já tinha mais de 93 anos de idade. Agora, no capítulo 13, temos a história aqui dos espias que são enviados para ver a terra. Vai do capítulo 13 até o capítulo 14, de 1 a 11, não é? Então, porque isso aqui envolve uma série de coisas, não é? Deus manda 12 espias, e aqui é que está o texto em que ele troca o nome de Oséias para Josué, no versículo 16. A Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué, entende? E aqui é que está Calebe, filho de Jefoné. Então foram 12 homens, e eles andaram por toda a terra, espiaram, viajaram por tudo, e encontraram um cacho de uva tão grande, trouxeram aquilo numa vara. Eu tenho uma observação prática a fazer a você a respeito da rebelião de Moisés e de Miriam, que Deus sempre sai em defesa daqueles que ele coloca como autoridade na igreja. Deus saiu em defesa de Moisés e de Arão, e também em defesa de Josué e de Calebe, que o povo queria matar, que você vai ver isso no capítulo 16, não é? Então, observem agora que, por causa do relatório dos espias, os espias disseram a verdade. Olha, o povo de lá é gigante, é um povo grande, grandioso, tá? E aí o povo começou a se rebelar contra Moisés, e aí então o povo, aqueles 10 espias levantaram uma rebelião em Israel, entende? E Deus disse, olha, eu vou destruir todo esse povo. Moisés e Arão, saiam do meio desse povo que eu vou destruir, entende? E aí Moisés se colocou diante de Deus e intercedeu a favor do povo de Deus. Deus disse para Moisés assim, 10 vezes o povo havia tentado o Senhor. Deus tem uma boa memória, hein? Contabilizou tudo. E eu apresento então aqui, nesses textos, você vai ver todas as 10 vezes. São raros os expositores bíblicos que apresentam isso. Não estou querendo chamar glória ao meu nome, mas fiz essa pesquisa. Onde estão as 10 vezes? Tá? Nesses textos estão as 10 murmurações do povo. É importante que o aluno examine texto por texto, e aí vamos olhar agora o castigo de Deus. Não é? Deus diz assim, já a partir do versículo 33 e 34 do capítulo 14, tá? Deus diz assim, vossos filhos serão pastores neste deserto 40... Antes disso, Deus diz assim, no versículo 25, mudem-se amanhã de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Voltem! O que uma rebelião faz, né? O que a incredulidade faz? Eles estavam às portas de Canaã, estavam para entrar em Canaã no 2º ano, mas aqueles 10 espias não tinham fé. Apenas Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E o relatório daqueles 10 espias contaminou o povo se levantou contra Moisés, tu nos trouxeste para cá, para morrer nesse deserto, agora nós vamos para lá, esses amalequitas, esses gigantes, os enaquins, vão nos consumir, porque aos nossos, aos olhos deles pareciam gafanhotos, e quando eles olhavam para nós, eles nos viam como gafanhotos e tão pequenos, e agora vamos morrer todos, então vamos... Aí Deus ficou tão irado que deu a eles um castigo. Deus disse assim,
Vocês vão peregrinar 40 anos, cada dia representando um ano. Vocês vão levar sobre vocês as suas iniquidades 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. E por isso que ele diz assim, os seus filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levam sobre si as suas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Aqui tem uma coisa interessante. É possível que aqui Moisés tenha escrito o salmo que leva o número 90, que é o salmo de Moisés. Porque Moisés faz o cálculo. Se lembra lá no Salmo 90? Salmo 90, quando Moisés... Eu tenho que abrir lá, não é? O Salmo 90, quando Moisés escreve este salmo, tá? Ele abre o 4º livro dos Salmos e ele diz assim para o Senhor, nós somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos e em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo rapidamente e nós voamos. Porque ele logo faz o cálculo, né? Logo ele faz o cálculo. Ele pensa assim, a pessoa que tem hoje 40 anos, ela viverá no máximo 40 anos, se tiver um pouco de vigor. Tá? Quem está com 30 anos vai chegar no máximo a 70, porque só tem mais 40 anos de vida. Então o cálculo de Moisés mais ou menos foi baseado assim, se esses que estão aqui, tá? Vão no máximo a isso. Quem já está com 60 anos vai viver só mais 20 anos. Se tiver vigor, vai passar um pouquinho, mas 40 anos é o limite. Então nós temos o número 40, aqui tem uma lição importante, o 40 é o número da provação na Bíblia, né? E geralmente cada um dia representa um ano no calendário de Deus. O estudante você poderá desenvolver melhor isso estudando Ezequiel 4, de 1 a 13, em que ali cada dia representa um ano. E quando o povo não ouvia a Deus, esses dias eram multiplicados por 7, está lá em Levítico. Então, às vezes, um dia passava a se tornar 7 anos. E aqui agora você tem uma pausa na história. Você tem novamente a repetição de leis para o povo, mas logo a seguir, aqui do capítulo 15, tá? Todinho, mas logo no capítulo 16 acontece a rebelião de Coré, ou Corá, Datã e Abirão. Agora veja bem, Datã e Abirão eram descendentes de Ruben, tá? Mas Coré era da família de Levi. É isso que está declarado aqui. Porque quando eles se levantam contra Moisés, veja bem, eles fazem uma rebelião com 250 homens, líderes. Pegaram todo o presbitério, pegaram todo o ministério e levantaram contra Moisés e contra Arão. E com um argumento muito bom, um argumento espiritual. Parei, chega, gente. Por que vocês querem ser os líderes sobre a congregação do Senhor? Esse povo é povo santo, nós também somos líderes. Nós queremos ocupar o nosso lugar na história. E aí, o Senhor ouve isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e houve uma convocação para que no outro dia comparecessem todos eles perante o Senhor com seus incensários com fogo. E aí Moisés traz uma palavra especial a Coré,
porque Coré era levita, era sacerdote da família sacerdotal. Escuta, Coré, por que você faz isso? Você já não se considera um privilegiado de fazer parte da tribo sacerdotal? Ainda procura o sacerdócio? Então o teu grupo junto estás contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que você murmure contra ele? Então mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. E aí começaram a reclamar, você nos prometeu uma terra que mana leite e mel, não nos deu campo, nem vinhas, nem herança, né? Nós não subiremos. E Moisés se irou muito diante do Senhor e convocou todos eles perante o Senhor. E aí foi feito, então, a rebelião, foi feito ali o castigo sobre todos eles, tá? E parece-me que Coré e seus irmãos faziam parte da família de levitas. E, portanto, podiam exercer atividades no tabernáculo, mas queriam uma posição de liderança entre Israel. Coré era primo em primeiro grau de Moisés, esses textos aí vocês podem entender. E pelo que se depreende da leitura da Bíblia, somente Corá morreu, o líder. Seus filhos não, tá? Porque conforme o texto de Números 26, 9 a 11, diz assim, mas os filhos de Coré não morreram, tá? E Samuel, o profeta, descendia dessa família. E Emã, o vidente do rei, também. E vários títulos dos salmos são salmos dos filhos de Coré. Então teria morrido ali só o líder, não seus filhos. Deus não exterminou aquela herança sacerdotal. Mas Deus exterminou, matou, enterrou vivo a Coré, a Datã e Abirão com tudo o que eles possuíam. E aí agora, para completar a coisa, o povo se rebela. Agora tem uma rebelião do povo, outra vez. Já tinha havido uma em Números 13, agora tem essa outra aqui em Números 16, uma segunda rebelião, que agora decepcionados, ao virem seus líderes serem tragados pela terra, o povo se levantou em massa contra Moisés e Arão. Então Moisés percebeu que Deus ia matar todo mundo. E aqui no 16, 41 a 50, novamente Moisés intercede. Porque qual era a acusação dele? Vocês mataram o povo do Senhor. E ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão, saiam do meio dessa congregação, porque vou matar todo mundo agora. E aí os dois se prostraram sobre o seu rosto e começaram a clamar. Tá? E Moisés deu ordem para Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E quando Arão fez isso, Arão se pôs em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa do Corá, sem contar aqueles. Tá? E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Isso aqui foi uma nota tristíssima, porque agora eles têm que voltar para o deserto. Eles vão voltar em direção ao Mar Vermelho, depois de estarem entrando na terra de Canaã. E nós temos que caminhar rapidamente aqui, já em seguida vamos encerrar. O livro de Números é um pouquinho grande, gente, aí 40 capítulos, aqui 36 capítulos, tá? E para que não houvesse dúvidas de que de que Arão era um escolhido de Deus, porque o que eles reclamavam? Reclamavam de Arão. Então tá bem. Então Moisés faz o seguinte, cada chefe de tribo traz o seu cajado, a sua vara seca,
e escreve nela o nome da sua tribo, não é? Escreve nela o nome da sua tribo, tá? E a vara de Arão, você escreve, o nome Arão você escreve no bordão de Levi. E peguem essas 12 varas e coloquem diante da arca, na tenda da congregação, perante o testemunho, perante a arca, ali onde eu encontro com vocês. E o homem que eu escolher, o seu bordão florescerá. 12 varas secas, 12 bordões secos, aqueles bordões que já eram usados há mais de 40 anos, caminhando, não eram usados mais de 40 anos, mas pelo menos durante 2 anos, né? Porque ainda vão passar mais 38 no deserto. Um bordão, um cajado seco. E Moisés pôs esses bordões ali, e no dia seguinte Moisés entrou na arca, e a vara de Arão florescia e brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. E aqui serviu para provar que Arão era um escolhido do Senhor. Então, aí vamos voltar para o capítulo 18. Aqui Arão e seus descendentes são confirmados como sacerdotes do Senhor. Eu tenho uma observação prática a fazer aqui nesse sentido, que Deus sempre sai em defesa daqueles que ele estabeleceu como líder ou governo na igreja. Movimentos e igrejas surgidas a partir de rebelião contra a autoridade estabelecida tendem a fenecer e a desaparecer em 4 ou 5 décadas, 50 anos. A rebelião é um princípio do diabo. E existem pessoas que pregam o evangelho por rebelião contra líderes a quem deviam se submeter, incorrendo na condenação do diabo. Bom, depois disto, eu achava interessante, e talvez por aqui eu vou terminar o meu comentário, ainda tem outras situações, mas devido ao espaço dentro do vídeo, eu não vou poder falar todos os acontecimentos do livro de Números. Eu já estou prevendo isso. Mas tem o caso da novilha vermelha. A novilha vermelha é muito interessante porque a novilha vermelha, ela não podia ter nenhum fiozinho preto ou branco. Tinha que ser toda vermelhinha. Tinha que ser ruiva. A gente chama de ruiva. Então, as cinzas do couro, depois de queimadas, eram usadas no ritual da purificação das coisas do templo. De alguma maneira, os judeus ortodoxos de Israel, até hoje, estão tentando criar ou produzir uma novilha vermelha pura, porque eles querem reconstruir o templo em Jerusalém. Aqui nós entramos um pouquinho na escatologia. Eles querem reconstruir o templo em Jerusalém, mas eles precisam dessa novilha. Eles já têm lá em Jerusalém todos os utensílios do templo separados, toda a maquete do templo, mas eles precisam da novilha. O óleo da unção eles já acharam, porque eles já acharam um pote com óleo de unção lá nas cavernas de Qumran, onde em 1948 acharam os textos bíblicos, não é? Que são os pergaminhos de Qumran. E acharam também um pote de óleo que está bem guardado em Israel, não é? Para a consagração do templo, futuro templo. Eles têm aquele óleo com todas as essências, porque uma das árvores que produzia óleo foi exterminada, então eles precisavam dessa outra árvore e acharam o óleo completo. E eles precisam agora da novilha vermelha. Só que eles não conseguem. Tem até grupos nos Estados Unidos, imagine, judeus, que estão tentando criar a novilha vermelha pura, mas sempre quando ela chega perto de 1 ano, começa a aparecer pelo branco ou pelo preto. Se tiver um peluzinho preto ou um peluzinho branco, já não é pura. Entende? É difícil encontrar uma ruiva perfeita, que é uma vaca, uma novilha
que seria morta. Mas é uma questão escatológica, né? E com isso eles fariam uma água purificadora. Aí nós agora entramos no capítulo 20, nós temos a terceira parte, que é a peregrinação pelo deserto. Tá? 38 anos depois. E diz assim, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultado. Tá? Então aqui você tem a peregrinação pelo deserto e você tem esses episódios acontecendo. Depois tem esse episódio triste na vida de Moisés, que é quando Moisés agiu com ira e bateu na rocha. Na primeira vez em que a água saiu da rocha, lá em Êxodo 17:6, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Agora, 40 anos depois, era para falar a rocha. A rocha é uma figura de Cristo, né, que Paulo apresenta em 1 Coríntios 10, 3-4, né? E beberam de uma mesma rocha, e a rocha que os seguia era Cristo. E Moisés agora não podia ferir Cristo uma segunda vez. Aqui uma tipologia muito interessante, você estuda isso em tipologia, não é? E por causa disso Moisés recebeu ordens de não, lá em Deuteronômio nós vamos ver isso, daqui em Deuteronômio nós vamos ver quando Moisés reclama que Deus o proibiu de entrar na terra de Canaã por causa deste episódio, tá? Aí tem também a recusa de Edom em deixar passar Israel por suas terras. Está no capítulo 20, dos versículos 14 até o 21, tá? E a velha briga entre Esaú e Jacó continuaria 500 anos depois. Começou lá quando os dois eram moços, com a recusa de Edom em deixar passar o povo por sua terra. E logo em seguida vem a morte, nós já vimos aqui a morte de Miriam, no versículo 1 do capítulo 20, e vem a morte de Miriam, vem a morte de Arão. Porque agora Deus diz para Moisés, Deus diz assim para Moisés: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que deu aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Por causa daquela situação, nem ele, nem Arão, nem Moisés entrariam na terra de Canaã. Aí Deus deu ordens. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo a palavra do Senhor, né, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Ali ele morreu, não pôde entrar. Depois seria a vez de Moisés, também não entrar na terra de Canaã. Eu tenho 3 fatos importantes no capítulo 21. A serpente de bronze, não é? A derrota dos mais poderosos reis da região e um resumo da jornada dos israelitas naqueles dias. Estão no capítulo 21, que você vai ler. Aqui tem 2 poesias lindas, não é? No capítulo 21, 14-18, e depois no mesmo 21, do 27 ao 30. São 2 poesias hebraicas, não é? E tem aqui o episódio da serpente de bronze, que é levantada no deserto, que quando Edom não permitiu que o povo passasse por suas terras, Israel teve que fazer uma volta maior e o povo se tornou impaciente e reclamou de Moisés e de Deus, e aí Deus mandou serpentes que começaram, serpentes abrasadoras, mordiam e matavam, tá? E morreram muitos do povo de Israel. Então foi feito, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar no alto de uma haste, e quando alguém era mordido, olhava para aquela serpente
e era curado. Essa serpente volta a ser falada lá no livro dos Evangelhos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho de Deus seja levantado. Agora observe um detalhe, séculos depois, esta mesma serpente de bronze ainda era adorada pelos israelitas, com o nome de Neustã, está lá em 2 Reis 18:4. E Jesus ilustrou sua morte com a serpente levantada no deserto. A seguir, então, você tem os reis derrotados, do capítulo 21 até o capítulo 21, 1 ao 35. Você tem esses reis derrotados. Eram 3 reis militarmente muito poderosos e um empecilho para a jornada do povo. E a derrota deles trouxe medo ao povo de Jericó, não é? Porque esses 3 reis eram poderosos, e quando o povo de Jericó ouviu que aqueles 3 reis haviam sido derrotados, aí ficou com medo. Essa referência está lá em Josué 2:10 a 11, e a vitória é cantada no Salmo 136, versículos 17 a 21. Salmo 136 é aquele salmo de que louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E neste Salmo 136, e eu vou abrir aqui porque eu acho esse salmo lindíssimo, do 17 ao 21, não é? Quando eles estão louvando a Deus, eles mencionam os reis, tá? Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, não é? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então isso aqui é entoado no futuro. E a seguir, nos capítulos seguintes, do 22 a 25, você tem a história de Balaão. Esses 3 capítulos de Números abordam a tentativa de Balaque e Balaão em amaldiçoar o povo de Israel. Os acontecimentos se dão do lado direito, ali do leste do Jordão, na atual Jordânia, não é? E eu coloco alguns pontos rápidos aqui para vocês, para mostrar que Balaão falou com Deus. Existem 2 registros que mostram que Balaão temia Deus. Porque quando os príncipes de Balaque chegam lá para chamar a Balaão para amaldiçoar o povo, o que Balaão disse? Fiquem aqui que eu vou falar com Deus. Não é? E Deus disse para ele, não vai com esses, porque aquele é povo abençoado. Mas agora, alguns meses depois, Balaque manda mais príncipes de posições mais elevadas, mais riqueza. E Balaão vê chegar tudo isso aqui e ele diz assim, tá bem, vou falar a Deus. Mas Deus já tinha dito não. No momento que ele foi falar a Deus segunda vez, ele já estava corrompido. Ele já estava corrompido. Balaão sabia qual era a vontade de Deus, mas de olho na riqueza, respondeu aos mensageiros, queria falar com Deus mais uma vez. E aqui estava o problema. O coração de Balaão já estava inclinado para a riqueza. E por isso tem uma coisa muito interessante aqui, que nessa lição de Balaão, ele é citado em 2 Pedro 2:15 a 16, em Judas 11, em Apocalipse 2:14, como um desobediente, tá? Era um desobediente, porque o episódio ficou conhecido como o caminho de Balaão. Ele sabia o que Deus queria, mas resolveu seguir pelo caminho da ganância e da riqueza, tal qual muitos líderes hoje estão seguindo pelo caminho de Balaão. Pregadores e cantores que cobram somas exorbitantes seguem hoje pelo caminho de Balaão e, consequentemente, serão condenados ou já estão condenados por Deus. Aí, secretamente, Balaão
secretamente Balaão orientou a Balaque a fórmula para destruir o povo de Israel. Está aqui nos textos, né? Então Balaão deu um conselho. Olha, a única maneira de você destruir este povo, fazer esse povo pecar, amaldiçoar esse povo é pelo pecado. Se você pegar este povo e levá-lo a se prostituir, aí Deus vai cair em cima desse povo e vai condená-lo. Então foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Por isso que aqui no texto, não é, mostra, especialmente no capítulo 25, não é, na adoração a Baal Peor, aqui mostra claramente como Israel pecou. Moisés diz assim: porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. E aí o próprio Balaão é morto. Aqui tem um versículo que mostra ele sendo morto, e mais tarde em Josué também mostra Balaão sendo morto. Os episódios seguintes são os direitos concedidos às filhas de Zelofeade. Está no capítulo 27, foi feito um novo censo, porque morreu muita gente, no capítulo 27 em diante, né? É interessante esse episódio, porque as filhas de Zelofeade não tinham irmãos. Consequentemente, a quem se daria a terra, no caso do Zelofeade morrer? Então Moisés disse assim: Senhor, tem um problema aqui para resolver, um problema jurídico. As filhas de Zelofeade, elas estão perguntando se elas podem herdar a terra, porque elas não têm irmãos. Aí o Senhor respondeu a Moisés: sim, podem sim, elas podem sim. Esse tema nós vamos voltar a tratar. Eu trataria no último capítulo de Números, mas a nossa hora já está passando aqui para o tempo do meu vídeo. Então a questão agora da morte de Moisés e a escolha de Josué como seu substituto, elas serão vistas quando nós estudarmos o texto de Deuteronômio 3, 28. E aí nós só queria voltar a essa questão aqui das ofertas, que no capítulo 28 e 29 trata de ofertas, e a regulamentação quanto aos votos no capítulo 30. E depois você vê aqui a última missão de guerra de Moisés no capítulo 31. E do capítulo 32 ao 16, ao 32 até o 35, vem a distribuição das terras. E aí depois a geografia da jornada do povo de Israel, do capítulo 33. E aí você tem as cidades reservadas aos levitas, no capítulo 35, versículo 1 a 8, e o último capítulo de Números trata a respeito da herança das herdeiras e também das filhas de Zelofeade, como é que elas tinham que gerir. Deus abençoe vocês, eu espero que vocês que viram essa aula sejam muito abençoados e edificados. Obrigado.